Livro Quem tem ouvidos, ouça. A Igreja em Filadélfia, parte 3, Pedro Dong, capítulo 2. Tema desta semana, do Oriente para o Ocidente. Meta de hoje, leitura das páginas 34 a 37. O impacto da obra de Deus no Brasil. Abaixo citamos o prefácio da edição em português do livro A Economia Divina, no qual foram compiladas as mensagens liberadas pelo irmão Lee, na estância Árvore da Vida, durante a referida visita. Em março de 1984, o irmão Whitney Lee mais uma vez esteve no Brasil, onde, em contato com a alegre manifestação da vida dos irmãos, sentiu-se totalmente aberto e envolvido pelo Espírito, originando-se daí mensagens reveladoras. O espírito do irmão Lee ficou profundamente marcado pela forma madura com que os irmãos absorveram a palavra. Registradas agora na forma de livro, a Economia Divina passou a ser um marco na restauração da Igreja na América do Sul, e o testemunho do irmão Whitney Lee sobre os resultados dessa viagem, um autêntico documento visionário sobre a realidade da economia de Deus, principalmente no Brasil. A exemplo de Watchman Nee, Whitney Lee foi um grande servo de Deus, um homem-dom, dado como um presente para auxiliar na caminhada da Igreja de volta a Filadélfia. A seguir, reproduzimos um pequeno registro do livro Resiliência, a trajetória de Dong Yulan. No início dos anos 50, surgiu uma importante liderança no meio do povo de Deus, Whitney Lee, 1905-1997. Como Watchman Nee, os ensinamentos de Whitney Lee enfatizavam a experiência subjetiva dos crentes e o desfrute de Cristo como vida para a edificação da Igreja. Whitney Lee foi criado em um lar cristão no norte da China e foi cooperador de Watchman Nee. Em 1949, Whitney Lee foi enviado por Watchman Nee para a Ilha Formosa, Taiwan, onde pregou o Evangelho sem medir esforços e edificou as igrejas da região, alcançando 20 mil irmãos em 5 anos. Em 1962, Whitney Lee iniciou seu ministério nos Estados Unidos, na Califórnia, onde ministrou uma série de conferências bíblicas e suas palavras, especialmente em forma de livros, se espalharam para várias regiões da Terra. Na América do Sul, houve a cooperação de Dong Yulan com Whitney Lee na propagação do Evangelho do Reino e na edificação das igrejas, com um vínculo entre 1960 e 1997, ano do falecimento do irmão Whitney Lee. A obra de Deus avança por meio de novas revelações na palavra. O objetivo desta série é detectar as causas da degradação da Igreja. Por isso, nos utilizamos da história como GPS para revelar o caminho para a restauração à forma que Deus originalmente projetou. Tal forma, cremos ser a Igreja em Filadélfia. Assim, não nos deteremos nas demais realizações do ministério do irmão Lee, que foram muitas. Em seu leito de morte, os cooperadores de Whitney Lee ratificaram sua fidelidade, comprometendo-se a mesmo após sua morte manter-se fiel às suas palavras, ou seja, permanecer no escopo das revelações recebidas por meio de seu ministério. A nosso ver, isso limitaria as ações do Espírito doravante, pois a obra de Deus precisa avançar e isso ocorre por meio de novas revelações da palavra. Watchman Nee não demonstrava sua preocupação a esse respeito quando comentou sobre o período da igreja em Sardes. Graças ao Senhor, Sardes foi frequentemente abençoada por Deus, mas uma vez que haja a bênção do Senhor, os homens organizam algo para conter a bênção. Embora a bênção do Senhor ainda esteja ali, a esfera permanece somente daquele tamanho. As igrejas protestantes são como uma taça. No início do avivamento, aonde quer que haja água viva, as pessoas irão. Aonde quer que o Espírito de Deus esteja movendo-se, as pessoas irão. Como resultado, os homens usaram a taça na esperança de preservar a água viva sem perda. A vantagem de agir assim é que isso preserva a graça e a desvantagem é que é apenas uma taça de bênção. Na primeira geração, a taça estava cheia. Na segunda geração, a taça estava apenas pela metade e começou a nebulosidade. Na terceira ou quinta geração, a água se foi e restou apenas uma taça vazia. Podemos também mencionar o exemplo dos valdenses, uma verdadeira linha prateada da graça de Deus na história da Igreja. Em meio à degradação da Igreja, eles resistiram por séculos às perseguições, maltratos e extermínio, perseverando na luta pela palavra pura de Deus desde o século XII. No entanto, quando aderiram oficialmente à Reforma Protestante, em 1532, perderam totalmente sua identidade e, consequentemente, o vigor evangelístico. Ao absorver a cultura religiosa do protestantismo, vieram acomodar-se até sua extinção.